Aqui. Gravando, então, a gente começa a aula de hoje já, para a gente dar continuidade aos assuntos de proteínas. E o último assunto de proteína é enzima. Uma aula bem tranquila, bem facinha. Acho que tem alguns detalhes que a gente precisa frisar para poder seguir em frente, tá bom? Então, bora lá. Quando a gente trata sobre enzimas, a gente está falando especificamente de uma classe especial de proteínas, tá? Então, quando a gente cita as enzimas, a gente está falando de uma classe especial de proteínas. As enzimas, caracteristicamente, são proteínas que apresentam a capacidade de acelerar reações químicas. As enzimas, de novo, são proteínas que apresentam a capacidade de acelerar reações químicas. Eu cometi um erro, que foi não ter trazido o cabo aqui da mesa digitalizadora. Vocês vão me esperar um minutinho que eu vou ali na sala pegar esse cabo, rapidinho. Voltei, problemas técnicos aqui, rapidex. Deixa eu ligar a mesa digitalizadora. É que eu uso esse cabo para carregar o controle do PlayStation. E aí, vez outro, ele vai lá para a sala. Então, bora lá. Vou repetir tudinho. Então, de novo. As enzimas, elas pertencem à classe das proteínas, tá? E a função delas é agir caracteristicamente como um catalisador biológico. Um catalisador biológico. O que é isso? As enzimas, elas apresentam a capacidade de acelerar reações. É isso que os catalisadores são. Eles possuem a propriedade, quando presentes numa reação química, não serem consumidos ou serem restaurados ao final do processo, participando ali, e aceleram reações químicas, tá? Eles tornam essas reações mais rápidas, sem que se altere a constante do equilíbrio. De novo, as enzimas, o que elas são? Elas são catalisadores biológicos. Elas aceleram reações químicas, tornando essas reações muito mais rápidas, tá? Coisas importantes. Toda enzima é uma proteína. Isso é regra. Guardou no teu coração? Toda enzima é uma proteína. Toda enzima é uma proteína. Mas nem toda proteína é uma enzima. Uma outra coisa que eu não quero que vocês errem é o seguinte: as enzimas são catalisadores, mas nem todo catalisador biológico é uma enzima. Vale a pena tu guardar no teu coração que existem outras classes de catalisadores, que são as chamadas ribozimas. As ribozimas não são enzimas. As ribozimas pertencem à classe dos RNAs, tá? Então, atenção aqui, ó, atenção nesta informação. Existe outra classe de catalisadores biológicos, ou seja, moléculas que conseguem acelerar reações químicas, que não pertencem às proteínas, que são essencialmente RNAs. E essas moléculas a gente vai chamar de ribosima. Guardou no teu coração? Então, quem são os catalisadores biológicos? As enzimas e as ribosimas. As enzimas pertencem a qual classe de moléculas? Proteínas. E as ribosimas? Ao RNA. Tranquilo? Posso ficar em paz sabendo que vocês não vão errar uma bobagem dessa, que essa é a introdução do assunto. Posso ficar tranquilo? Sim. Bacana, então. Beleza. A gente vai falar na aula de hoje sobre as enzimas, a gente não vai citar as ribozimas. E sobre as enzimas, elas agem como catalisadores biológicos. Uma coisa que pode aparecer para vocês é esse gráfico. Professor, eu vi esse gráfico na química. De novo, gente, o assunto que a gente está estudando é bioquímica. É minha obrigação ensinar para vocês também a parte da química. Se não, pode vir uma questão tipo Enem, misturando os dois assuntos, e aí tu falhar justamente por um momento de desleixo meu. Então, isso não vai acontecer. Bora lá. Toda reação química tem dois componentes, que são os reagentes e os produtos. Toda reação química tem reagente e tem produto, certo? Beleza. Para que aconteça uma reação química, esses reagentes devem interagir. Ok. Qual é a necessidade
de uma reação para que ela aconteça? Quais são os fatores essenciais para que uma reação aconteça? Vocês já viram isso? Isso é assunto da Química 2, tá? Fatores essenciais para que uma reação aconteça. Primeiro, ter os reagentes. Esses reagentes, eles precisam interagir entre si. Então, eles têm que ser, né, quimicamente reativos. Exemplo, um ácido e uma base interagem, eles precisam interagir. Beleza. Esses reagentes, além de interagir, eles precisam ter uma geometria compatível, colisões efetivas. Então, eles precisam ter uma geometria adequada para que haja uma colisão efetiva e aconteça a reação. E o terceiro ponto importante é que para que uma reação aconteça, é necessária determinada quantidade de energia. E essa quantidade de energia a gente vai conhecer como sendo a famosa energia de ativação. De novo, isso é um conceito da química, mas já aparece nas questões de biologia se eles fizerem uma mistureba, tá? Então, os três fatores essenciais é capacidade de reação dos reagentes, uma geometria, né, adequada para que hajam colisões efetivas, para que existam colisões efetivas, para que haja, portanto, né? E outra coisa importante é a quantidade de energia que eu preciso para que essa reação aconteça, que vai ser chamada de energia de ativação. A energia de ativação é a energia necessária para que a reação aconteça. Beleza, professor. O que isso quer dizer para mim na prática? Na prática, o melhor exemplo que a gente tem é o seguinte. Quando tu chega no posto de gasolina, tu tem cheiro da gasolina no ar. Isso porque existe vapor de gasolina. Existe vapor de gasolina. Né? A gasolina é um combustível. Para que a gasolina, que é um combustível, sofra uma reação de combustão, ela precisa reagir com oxigênio. E tem oxigênio no ar. Então, eu tenho um combustível, eu tenho um comburente. Por que o posto de gasolina não pega fogo espontaneamente? Porque não basta ter os reagentes. É necessário tudo isso que eu falei para ti. E nesse caso, importante para que a gente não tenha reação ocorrendo, é que não há ainda o quê? A energia de ativação. Para que a reação aconteça, eu precisaria ter energia de ativação. E como que isso vai acontecer, então, professor? Se, por exemplo, tu tacar fogo no posto. Tu não é doido de fazer isso. Mas se tu tacar fogo no posto, o posto pega fogo, explode, acontece a reação finalmente. Isso porque tu forneceu o quê? Energia. Se vocês olharem nos postos, tem sinais lá de não fume. Professor, por que eu não posso fumar? É uma publicação ali, é uma campanha anti-tabagismo? Claro que não, doidão. É porque se tu fumar no posto, aquela bituca de cigarro pode gerar energia suficiente para que o posto entre em combustão. Nos postos antigos, porque os carros eram mais antigos, estava lá, não dê ignição no carro. Isso porque a ignição, ela, à medida que tu faz, ela poderia dar uma descarga elétrica e gerar energia para o posto explodir. Tem uma dica de mãe, né? Vocês moram sozinhos? Vocês passam muito tempo sozinho em casa? Quem mora sozinho em casa morre de medo de uma coisa, que é vazamento de gás. Né? Porque tu mora sozinho e fala assim, meu Deus, e se eu não sentir o cheiro do gás vazando? Eu não sinto cheiro, gente. Assim, eu não consigo detectar cheiros depois que eu peguei Covid direito. Meu olfato é horrível. Então, às vezes, eu chego nos locais, assim, pessoal, meu Deus, tá muito cheiroso, porque parece que passei meio quilo de perfume, assim, meio litro de perfume, que eu não sinto cheiro. Mas, enfim, digamos que chegou em casa e até eu, que tenho um olfato ruim, sinto cheiro de gás vazando. Vocês já ouviram que quando a gente sente cheiro de gás vazando, a gente não pode ligar a luz? Já ouviram essa história? Se sentir o cheiro de gás vazando, não pode ligar a luz. Por quê? Porque se eu ligar a luz, tec, aquela corrente elétrica que é gerada pode gerar energia suficiente para que a combustão aconteça. É conceito de mãe, né? Então, assim, para que uma reação aconteça, não basta ter os reagentes. É necessário que eu forneça energia. E essa energia é chamada de energia de ativação. Tranquilo até aí? Então, essa é a primeira informação que eu estou te dando. Olha para o gráfico que aparece, que é um gráfico de variação de entalpia. A entalpia é a energia contida nas ligações químicas. Bora lá, olha só. Eu sempre nos gráficos vou ter a representação do reagente, e aí esse reagente vai fazer uma curva, e aí eu tenho uma variação energética. Essa variação energética do reagente até o ponto alto dessa curva de entalpia aqui, ó, vai representar para mim a chamada energia de ativação. Bem aqui onde eu pintei de azulzinho é o chamado complexo ativado, tá?
O complexo ativado é quando eu alcanço energia suficiente para quebrar as ligações dos reagentes e iniciar a formação de ligações dos produtos. É o estado intermediário ali que eu tenho. Então, esse ponto mais alto da curva é o complexo ativado. Para a biologia, não é tão interessante assim eu bater cabeça com vocês, tá? Mas o complexo ativado é quando eu tenho o estado de quebra de ligação dos reagentes e formação de ligação dos produtos. Mas a energia de ativação é o que eu queria que vocês guardassem. É a energia dos reagentes até a formação do complexo ativado. Beleza? O que vai acontecer? As enzimas, elas aceleram reações químicas. Como? Diminuindo essa energia de ativação. Não vai confundir. Ali eu estou falando de um gráfico de entalpia. O ponto ótimo de uma enzima é no gráfico de atividade enzimática, tá? Então, aqui é um gráfico de entalpia, de quantidade de energia. Beleza? Bora lá. Seguinte. Tranquilo, para tirar dúvida mesmo. Seguinte, olha só. A energia de ativação que a gente viu é meio que o preço que eu pago para que a reação aconteça, certo? Se o preço é alto, o meu esforço para que essa reação aconteça é maior. E se eu diminuir essa energia de ativação? Concorda comigo que o meu esforço, o que eu tenho que pagar para que a reação aconteça vai ser menor? E que, portanto, essa reação acontecerá de forma mais rápida? Então, olha no gráfico para cá. Em vermelho, olha o que eu tenho. Uma energia do reagente até o ponto, né, máximo aqui desse gráfico, que seria o complexo ativado, que representa para mim uma energia de ativação. Então, eu tenho dois casos ocorrendo. Um em que a energia de reação ou energia de ativação é alto, representado aqui em preto, e outro em que eu diminuí a energia de ativação. Esse gráfico aqui, com energia de ativação menor, é o gráfico com atividade da enzima. Resumindo a história, as enzimas são catalisadores biológicos. O que essas enzimas fazem como catalisadores biológicos? Elas aceleram reações. Elas aceleram a reação. E como que elas aceleram a reação? Diminuindo a chamada energia de ativação. Tranquilo? Então, quando eu olho para um gráfico, o gráfico com a maior energia de ativação é reação sem a enzima. O gráfico com a menor energia de ativação é reação com a enzima. Beleza? Alguma dúvida até aí? Conseguiram entender? Não existe mágica na biologia. Tudo tem uma explicação. Né? A gente às vezes só não sabe. Mas que elas têm explicação, tem, tá bom? Deixa eu bater uma foto aqui. Eu vou ver meu computador feio lá. Tranquilo, eu posso seguir? Vocês entenderam? O que eu queria que vocês guardassem? As enzimas pertencem a qual classe de moléculas? Proteínas. O que elas fazem? Aceleram reações químicas. Como que elas fazem para acelerar reações químicas? Elas diminuem a energia de ativação. Show! Se aparecer gráfico de enzima, vocês conseguem reconhecer a reação com enzima e a reação sem enzima? Fala sim que eu sigo adiante. Sim? Tranquilo, né? Bacana. Bora lá. O próximo ponto é a propriedade das enzimas, tá? As enzimas são moléculas que se ligam e vão promover a reação de forma mais rápida. Mas elas se ligam ao quê? As enzimas se ligam ao que a gente conhece como sendo um substrato. Toda enzima apresenta um substrato, tá bom? Então as enzimas, elas se ligam a moléculas que a gente conhece como sendo substrato. Professor, eu não entendi. Tá, vou te dar um exemplo. Lá na boca tem a ação de uma enzima chamada de amilase salivar. A função da amilase é quebrar o amido, que é um açúcar, até a forma de maltose. Então ela se liga ao açúcar chamado de amido. A amilase é a enzima, o amido seria o que dela? O substrato. A lipase pancreática se liga a lipídios. A enzima é a lipase, o substrato dela são os lipídios. E assim eu vou seguindo, tá bom? Então, as enzimas, elas se ligam às moléculas que a gente conhece como sendo os substratos. Cada enzima tem o seu substrato. E olha só o que vai acontecer aqui, ó. Percebe que esta enzima tem um lugar específico de encaixe para essa estrutura em azul. E possui um lugar específico de encaixe para esta molécula em laranja. Parece que há um encaixe perfeito ali. Não é isso? Não é isso? Parece que se encaixam perfeitamente. Igual uma chave entra em uma fechadura que é específica para ela.
Esse modelo de representação de encaixes da enzima, antigamente, era chamado de modelo o que, doutores? Chave-fechadura. Chave-fechadura por quê? Porque da mesma forma que uma enzima se encaixa ao seu substrato perfeitamente, uma chave se encaixa a uma fechadura. E, de novo, a chave da minha casa abriria a casa de vocês? E aí? A chave da minha casa abre a casa de vocês? De forma alguma. Porque a chave da minha casa é específica para minha casa. O encaixe delas é perfeito. O encaixe da chave da minha casa é perfeito para a fechadura da minha casa. Da mesma forma que a chave aí da casa de vocês só abre a casa de vocês, tá bom? Então as enzimas se encaixam perfeitamente ao seu substrato, não podendo se encaixar em outro. Daí a gente fala que uma propriedade das enzimas é qual? É a especificidade. Uma das propriedades das enzimas é o que a gente conhece como sendo a especificidade. Especificidade. Professor, o que é isso? As enzimas são específicas para o seu substrato. Alguém levantou a mãozinha para tirar dúvidas. Foi um erro? Ou alguém tem dúvida? Quem levantou a mãozinha aqui, ó? Uma mãozinha digital. Não? Tá bom. Então, bora lá. As enzimas se encaixam no substrato. Foi sem querer, professor. Foi sem querer? Tá, Sim, beleza, então vou desculpa. seguir. Só responder aqui o negócio, pronto. E esse encaixe é teoricamente único, né? Então a amilase ela só quebra quem? Amido, a lipase só quebra lipídio, e assim vai seguindo, né? Beleza, essa é a primeira. Olha só, quando a gente olha para os gráficos das enzimas também, a gente na maioria das vezes vai ver isso aqui, ó, uma seta apontando para um lado e uma seta apontando para o outro lado. Como é que eu interpreto isso? Eu interpreto assim, ó, a enzima se liga ao substrato, a formação do complexo ativado, e aí eu quebrei o substrato. Mas se tivesse duas setas, uma no sentido oposto, como é que eu interpretaria também? A enzima se liga ao substrato azul e ao laranja e depois promove a união deles. Na maioria das reações enzimáticas, eu vou ver setas assim, ó, uma apontando para o lado direito, outra apontando para o lado esquerdo. Isso fala para mim que essas reações elas são reversíveis. As enzimas apresentam reações reversíveis. A reversibilidade. Isso depende do grau de energia do sistema, tá? Mas as reações são possivelmente reversíveis quando conduzidas por enzimas. Tá bom. Outra coisa importante. Olha, a enzima começa de um jeito e termina do mesmo jeito. E, portanto, as enzimas não se consomem durante a reação. Não se consomem. Elas começam de um jeito, elas terminam do mesmo jeito. Se eu representasse uma equação química por letra, vocês conseguiriam identificar a enzima? Se eu representasse a equação química assim, ó, A mais B mais D, opa, forma para mim C mais D, opa, C mais E mais D. Olha só. A mais B reagindo com D forma C mais E mais D. Quem que seria aí nessa história a enzima? Seria D, exatamente, porque D não participou da reação, né? Ou foi, não é que ele não participou da reação, perdão. O D permaneceu íntegro após a reação. Eu posso tirar duas conclusões aí. Ou que ele não participa, ou que ele não reage com ninguém dessa história, ou que ele é uma enzima, tá? Então, se a gente estiver falando de enzima, é fácil identificar, beleza? Deu para entender? Então, de novo, ou ele não participou da reação e por isso ele foi repetido, ou, né, ou ele foi participante como uma enzima, né? E, portanto, não foi consumido, tá? Geralmente a gente coloca os catalisadores em cima da setinha, tá? Então, digamos assim, usei como um catalisador a platina. Aí vocês vão ver bem aqui, ó. A reação
foi aquecida e o catalisador foi a platina, assim. Então, se eu ver isso aqui, durante a demonstração da reação, tá? Isso é uma outra forma de representar os catalisadores. Perfeito, Juan. Por fim, as enzimas são proteínas, não é? E se elas são proteínas, elas podem sofrer efeitos de desnaturação, caracterizados principalmente por variações de quem? De pH e temperatura, tá? Então, elas dependem de pH e temperatura. Bacana? As enzimas de novo, se ligam sempre a um substrato, ao qual elas teoricamente é específica, e elas se encaixam perfeitamente nesse substrato, não é? Esse local, inclusive, onde a enzima se liga, ó, tá vendo aqui, ó, onde ela vai se ligar, a gente conhece como sendo o sítio ativo, tá? É o que a gente chama de sítio ativo ou sítio enzimático. Beleza. Essas enzimas promovem reações tanto de construção quanto de quebra, então as reações são possivelmente reversíveis. Elas não se consomem durante a reação, elas começam de um jeito, terminam do mesmo jeito, e como proteínas dependem de calor e de pH. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? O Juan falou, prof, o senhor pode explicar de novo a forma matemática? Que forma matemática? Aquelas letrinhas lá? Isso? Tá. É porque assim, ó, as enzimas, elas não se consomem durante as reações, né? Então, imagina que eu representei uma reação química, tá? Eu tenho o reagente A, o reagente B, e aí eu tenho a enzima D. Quando A e B reagem, eles formam C mais E. São dois produtos. Tá. Eles formam C mais E. E aí, eu observo que no final, eu ainda tenho novamente o D. Então, o D estava ali como reagente, reaparece no meu produto. Quais são duas conclusões que eu posso ter possíveis? A primeira é que D não participou da reação. Ou a outra conclusão que eu posso ter é que ele é uma enzima. Ah, foi mal. Então, bora lá, de novo. Ó. A mais B mais D. Então, aqui está presente o D, né? Quando eu formo produto, formo C mais E e o D reaparece. Então, de novo, o D reapareceu no produto, ou ele não é participante da reação, ele não consegue reagir com ninguém, ou ele é um catalisador. Ele entra e termina do mesmo jeito. Tá bom? Era isso. Deu para entender? Então ele começa de um jeito, termina do mesmo jeito. Nada, dispõe. Bora lá finalizar o assunto e aí eu vou fazer as questões, tá bom? Vou fazer questões com vocês. Seguinte, o que pode aparecer para a gente são os gráficos, tá? Os gráficos de atividade enzimática, inclusive isso já caiu na UEA. E tem carinha também de Enem isso aqui. Toda vez, a regra vai ser a seguinte: toda vez que eu tenho um gráfico em que eu tenho um aumento e depois uma queda, esse gráfico, quando sobe e desce, representa para mim sempre a atividade enzimática em função ou da temperatura ou do pH. Tá bom? Olha só para cá, ó. Olha para esse gráfico aqui, ó. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Prof, como é que eu vou diferenciar? Primeiro, o gráfico de temperatura para a atividade enzimática de um ser geralmente mantém uma determinado crescimento comum. Então, esse seria da enzima 1, da enzima 2, da enzima 3, da enzima A, da enzima B, da enzima C. Por quê? Porque o gráfico de temperatura, na maioria das vezes, vai representar seres que são homeotérmicos, seres em que não há variação da temperatura. Então, por exemplo, eu, Paulo Roberto, tenho uma temperatura corporal que não varia, porque eu sou um cordado, eu sou um mamífero. Dentro dos cordados, né? A gente tem cordados que têm variação de acordo com o meio. Mas olha só, eu como mamífero sou homeotérmico. A minha temperatura corporal ela é constante. Ela é constante.
Então, independente de estar 40 graus, independente de estar menos 5, a temperatura do meu corpo é sempre a mesma. Então, a atividade enzimática vai estar sempre ali num ponto determinado para aquela temperatura. O que eu quero que vocês saibam? Olha só, a 0 graus Celsius, a minha atividade enzimática é baixa. À medida que eu aumento a temperatura, a atividade enzimática também aumenta, até alcançar o ponto máximo. Esse ponto máximo a gente conhece como sendo o famoso ponto ótimo. É o melhor ponto da atividade enzimática, tá bom? Então, este é o chamado ponto ótimo. É o melhor ponto da atividade enzimática. E é o ponto ótimo. Existe algo melhor do que o ótimo? Professor, o excelente. Não, cara, não. O ponto ótimo é o ponto ótimo, pô. É o ponto ótimo. Depois dele não tem mais nada. Então, se eu continuar aumentando a temperatura, eu estrago aquela situação. Eu perco a atividade enzimática. Então, se eu passar do ponto ótimo e continuar, né, aumentando a temperatura, a atividade enzimática vai o quê? Diminuir. Então, alcanço o ponto ótimo, depois dele não existe mais nada. Eu estou num ponto ótimo. Se eu continuar insistindo no aumento da temperatura, a atividade enzimática diminui. Isso por quê? Porque a enzima começa a sofrer fenômenos de desnaturação. Lembra da desnaturação que a gente conversou na última aula? Desnaturação é a perda da estrutura quaternária, se ela existir, terciária ou secundária. E quando eu perco a estrutura quaternária e terciária, quaternária se ela existir, terciária, né, onde eu tenho um arranjo tridimensional já estabelecido e, portanto, a função, eu perco, de fato, novamente o quê? A função, como eu me referi agora. Então, a desnaturação proteica causa nas enzimas a perda de sua função e, portanto, uma redução da atividade enzimática. Deu para entender? Olha para esse outro gráfico aqui. Percebe que ele varia, né? Um pouquinho mais depois de 10, então é um gráfico que varia até 14. Você poderia ter colocado para ti, mas não colocou. E eu já sei que esse gráfico é de pH. Sobre o pH, aí sim tem que estar atento. Por quê? Porque o pH ele varia, dependendo da parte do corpo que eu estou. pH do sangue, 7,3, 7,4. pH da boca, em torno de 7. pH do estômago, em torno de 2. pH do intestino, 11. Então, atividades enzimáticas vão variar de acordo com o pH do local que ela se encontra. Na boca, qual é o melhor pH para atividade enzimática? Seria um pH neutro, 7. No estômago, qual o melhor pH para atividade enzimática? 2, um pH ácido. No intestino, um alcalino. Então, quando eu pego uma amilase salivar, o melhor pH para ela é 7. Quando eu pego uma pepsina, que é uma proteína do estômago, o melhor pH para ela é 2. O gráfico das enzimas, em termos de pH, varia, dependendo do lugar que ela se encontra. Mas segue o mesmo critério. Olha só aqui, ó. Bora olhar para a enzima 1, ó. À medida que eu aumento o pH, a atividade enzimática aumenta ou diminui? Aumenta, até que chega a um ponto máximo, que a gente chama de ponto ótimo. Depois do ótimo, existe alguma coisa? Não. Se eu continuar aumentando o pH, a atividade diminui, porque a enzima sofreu uma desnaturação. Se ele colocasse isso no gráfico para ti, olha só, não está próximo de 2? pH ácido ou básico? Ácido. Então, provavelmente, é uma enzima que trabalha onde? No estômago. Olha só a outra enzima. O ponto ótimo dela não é mais um pH ácido, é um pH em torno de 9, né? É uma enzima de pH alcalino, né? Olha só para cá, o ponto ótimo dela. Essa enzima poderia estar onde, por exemplo? Lá no meu intestino. Deu para entender? Aumentou e diminuiu. O gráfico obrigatoriamente é de quê? Ou de pH ou de temperatura. Tá bom? Juan levantou a mãozinha. Diga, Juan. Fiz uma pergunta ali em cima. Ah, tá. Fazendo uma questão de proteínas, ela dizia que gêmeos produziam proteínas diferentes, monozigóticos. O senhor pode explicar? Sim. Gêmeos semelhantes, que são os gêmeos monozigóticos, eles apresentam o mesmo DNA. O que acontece? No processo de formação das proteínas, eu posso misturar pedaços de DNA e nesse processo a gente pode formar proteínas diferentes. Então, por mais que nós tenhamos o mesmo DNA, digamos que eu tenho um irmão gêmeo, o outro Paulo. E aí, o que vai acontecer? Nós temos o mesmo DNA, mas quando eu vou produzir uma proteína, eu pego pedaços diferentes do DNA e misturo.
no processo chamado de splicing, tá bom? Então, é possível que pessoas gêmeas produzam proteínas diferentes justamente por quê? Porque no processo de produção de proteínas, a gente tem misturas de pedaços de DNA num processo chamado de splice alternativo, tá bom? A gente fala que o RNA, né, quando é formado, ele parece uma colcha de retalhos. Eu posso pegar pedaços diferentes e juntar, tá? Eles têm o mesmo DNA, a expressão é diferente. Exatamente isso. Justamente porque eu misturo segmentos diferentes do DNA. A Amanda perguntou, então o problema da febre é interferir em todo o processo da reação do corpo? Exatamente. A febre, ela eleva a temperatura corporal e, portanto, pode causar o que nas nossas proteínas? Desnaturação, tá bom? Desnaturação proteica. De boas? Bora para o último gráfico. O último gráfico é este aqui, ó. Olha só o que está acontecendo. Eu tenho um gráfico em que a atividade enzimática aumenta, mas ela não diminui, ela se torna constante. Esse gráfico, sempre que aparecer em que a atividade enzimática sobe e depois adquire um valor em que se torna constante, é um gráfico baseado na concentração de substrato. Tudo bem? De novo, olha só. A atividade enzimática subiu, depois existe um valor em que ela se torna constante. Tá? O computador está travando muito, não sei por quê. Está travando aí para vocês também? Sim? Poxa vida. Ó, vocês têm que fazer a vaquinha para a gente comprar ali um MacBook para mim. Bora lá, de novo. Toda vez que um gráfico ele aumenta e depois fica constante a linha da atividade enzimática, esse gráfico é baseado na concentração de substrato, tá bom? Então, ó, subiu a atividade enzimática, depois ficou constante, esse gráfico é baseado na concentração de substrato, tá bom? E o que é concentração de substrato? É a quantidade de substrato. É a quantidade de substrato. Professor, me explica isso melhor? Explico. Olha, imagina que eu tenho cada enzima se ligando a um substrato, tá bom? Imagina que eu tenho cada enzima se ligando a um substrato. Se eu tiver 20 enzimas, quantos substratos eu consigo quebrar? Se cada enzima quebra um substrato, se eu tenho 20 enzimas, eu quebro 20 de substrato. Concorda comigo? Então, bora lá. Ó. O máximo de enzimas que eu tenho é 20. Se eu colocar um substrato, eu quebro. 2, quebro. 3, estou quebrando mais. 4, 5, 6, 7, estou quebrando, estou quebrando, estou quebrando. Quando eu chego no valor de 20 de substrato, quando eu chego, perdão, no valor de 20 de substrato, todas as minhas enzimas vão estar ligadas a um substrato. Se eu colocar 21 de substrato, a atividade enzimática vai melhorar? Não, porque eu só tenho 20 enzimas, só consigo quebrar 20. Se eu colocar 30 de substrato, melhora a atividade enzimática? Não, porque eu só tenho 20 enzimas, só consigo quebrar 20 de substrato. Se eu colocar 50 de substrato, a atividade enzimática melhora? Não, porque eu só tenho 20 enzimas, tá? Então, determinado valor de substrato não vai alterar mais a minha atividade enzimática. Quando esse valor se torna constante, todas as enzimas estão ligadas a um substrato. Tranquilo? Quais são os três gráficos possíveis para mim de proteínas? Temperatura, pH e concentração de substrato. Temperatura e pH sobe e desce. Concentração de substrato fica constante o gráfico. Dúvidas? Ó, doutora, o gráfico ia ficar incompleto, né? Digamos aqui, ó, eu tenho 20 de enzima.
Aí eu coloco até 10 de substrato, ó, e até aqui, ó, ia ficar assim o gráfico. Ia subir até aquele valor, tá? Mas a propensão dele era continuar subindo. Você ia representar só até esse limite. Ele ia parar. Ele ia parar numa curva ascendente. Beleza? O que é ascendente? Porque se eu tenho mais enzima, né, eu ainda consigo quebrar muito mais substrato. Tá bom? Beleza? Mais alguma outra dúvida? Posso seguir? Bora fazer questão? Podemos fazer questões? Sim? Tá bom. Bora lá. Vou botar a lista para vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Deixa eu botar para vocês agora. Olha a questão de número 1. A questão número 1 é uma questão teórica, não é de marcar, não, tá? A questão número 1 é uma questão teórica. Bora ler juntos? Está aparecendo para vocês? Tá de boa já, né? Tá aparecendo certinho? Deixa eu ver as questões que a Larissa pediu para eu fazer também. Aí vocês vão mandando aí no chat, se quiserem que eu faça alguma em específico. 11, 15 e a 13. Tá, bora lá. A primeira é assim, ó. A figura representa um modelo de reação química mediada por uma proteína. O modelo é conhecido como chave-fechadura. Eita, falou de chave-fechadura, já sei que ele está se referindo ao modelo que representa a atividade de quem? Das enzimas, não é? Beleza. A classe de proteínas pertence àquela representada. A que classe de proteínas pertence àquela representada na figura? Porque a reação química da qual elas participam é comparada ao mecanismo chave-fechadura. Então, ó, a classe de proteínas pertence a qual? Enzima, não é? E por que se chama chave fechadura? Porque para cada chave, teoricamente, eu teria uma fechadura específica, né? Um encaixe perfeito. Então, isso representa qual propriedade das enzimas? A especificidade enzimática, tá bom? Então, a especificidade enzimática. Bora lá. A outra pergunta que ele faz é: mantendo-se constante a concentração das proteínas, qual gráfico ilustra corretamente a velocidade da reação da proteína em função do aumento da concentração do substrato? Mantendo-se constante a concentração das proteínas, ou seja, proteína no caso da enzima, mantendo-se constante a quantidade de enzimas, qual gráfico representa corretamente a velocidade da reação da proteína em função do aumento da concentração de substrato? Vocês lembram o gráfico de substrato? O gráfico de substrato faz o quê? Aumenta e depois se torna constante. Isso. Então, aumenta e se torna constante, que no caso aqui seria o gráfico de número 3. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Foi tranquilo essa? Você não tinha que marcar, tinha só que reconhecer. Sim, pediram ali para eu fazer a número 11. Vou lá para a número 11, então. A 11 é da UEA. Bora lá. Nos gráficos, a curva 1, 2 e 3 e 4 representam a atividade de enzimas sob diferentes condições de temperatura e pH. Bora lá. Velocidade da reação. Esse primeiro gráfico, gente, percebe que o valor vai até 100.
Então, olha a informação que ele me dá. Os gráficos, as curvas 1, 2, 3 e 4, representam a atividade de enzimas sob diferentes condições de temperatura e pH. O 1 e 2 estão no gráfico que vai até 100. Esse gráfico é de temperatura ou de pH? Olha para o gráfico, vai até 100. É temperatura ou pH esse gráfico aí? Temperatura. Professor, como é que o senhor sabe? Porque o pH vai até quanto? 14. Não tem como um gráfico de pH ir até 100. Não existe pH 100. Então, de novo, esse gráfico está representado aqui, ó. O primeiro é o gráfico de temperatura. Depois ele fala aqui que tem a função 3 e 4, né? E, portanto, esse gráfico que vai valer para mim como sendo gráfico de pH. Beleza. Foi o que ele falou na questão, estou interpretando já o que ele foi me falando. Considerando a atividade de enzimas no organismo humano e a atividade de enzimas de bactérias que vivem em fontes termais a cerca de 80 graus Celsius, é correto afirmar que, considerando a atividade de enzimas do organismo humano e a atividade de enzimas de bactérias que vivem em fontes termais a cerca de 80 graus Celsius, é correto afirmar que. Pensem para fazer essa questão. Deem uma lida nela. Pensem com carinho. Quem não abriu a lista tem que abrir. Inclusive, vocês não estão fazendo as questões lá do Estuda. Vocês acham que eu não abro lá o Estuda para ver quem está fazendo? Pouquinho a gente fez, tá? Já fizeram? Acharam difícil? Sejam sinceros no chat aqui. Acharam difícil essa? Não, tem o Classroom e tem a plataforma estuda.com. No Classroom eu posto as listas, no Estuda eu posto os simulados. Tá, bora lá interpretar agora. As curvas 3 e 4 representam a atividade de enzimas digestórias do organismo humano, que atuam respectivamente na digestão do amido e na digestão de proteínas. Tá, digestão do amido acontece na boca. Então, eu teria que pegar uma enzima que está fazendo, no caso 3 e 4, a digestão dentro de um pH que é neutro. De novo, as curvas 3 e 4 representam a atividade de enzimas digestórias do organismo humano, que atuam respectivamente na digestão do amido. Então, 3 seria a digestão do amido. Tem como a 3 representar a digestão do amido na boca? Não tem, porque percebe que a 3 está no valor muito baixo e, portanto, próximo de um pH que é o quê? Ácido. Se fosse uma enzima que faz atividade na boca, ela teria que ter uma atividade ótima próxima de pH o quê? 7. Então, a letra A não pode ser. Falso. Conseguiram entender? Se fizesse a digestão do amido, teria que estar na boca. O ponto ótimo teria que ser um pH 7. Bacana. B. As curvas 1 e 4 representam a atividade de enzimas que atuam, respectivamente, na duplicação de DNA de bactérias de fontes termais. Gente, olha só o 1. O 1, né? Isso aqui é 100, ó, aqui é 50 graus Celsius. Fontes termais apresentam baixa ou elevada temperatura? Elevada, né? Abaixo de 100 graus Celsius, eu ainda tenho ali a forma de água. Então, tem que ter temperaturas de fontes termais, processo de evaporação, maior do que 100, tá bom? Então, não poderia ser nesse caso. Bora lá. A 1 está muito abaixo do esperado, né? Bora ver a C. As curvas 1 e 2 representam a atividade de enzimas que atuam, respectivamente, na duplicação do DNA humano. A nossa temperatura não é para cima de 35? O que você não entendeu, Everton?
Tá, é porque eu tenho que pensar o seguinte: se eu tenho uma bactéria em fonte termal, se eu tenho bactérias em fontes termais, a temperatura é alta ou baixa? É alta. Então, uma temperatura abaixo de 50 representa para mim uma temperatura alta ou baixa? Baixa. Então, essa bactéria não está numa fonte termal. Se fosse ali representado, né, aquele valor de uma bactéria, teria que estar. Seria mais provável essa bactéria ser representada em qual gráfico? O 2. O 2 está mais próximo de 100, ó. Já representa para mim uma elevada temperatura. As bactérias não são seres homeotérmicos, a temperatura delas é semelhante ao do ambiente. Bora lá. C. As curvas 1 e 2 representam a atividade de enzimas que atuam respectivamente na duplicação do DNA humano. 1 pode atuar na duplicação do DNA humano? Sim ou não? Pode. Porque, olha, a nossa temperatura, como eu falei para vocês, é em torno de 35 ponto alguma coisa. Então, está abaixo de 50, conforme representado no gráfico. 1 poderia ser uma enzima nossa? Sim, está dentro de uma faixa de temperatura que é próxima do nosso. Não tem um valor exato aqui, mas eu posso considerar que sim. E a 2 seria alguma enzima que atua na duplicação do DNA de bactérias de fontes termais. Bactérias de fontes termais atuam em temperatura mais alta. O gráfico que representa para mim uma temperatura mais alta é o do 2. Então, está valendo. A resposta para a gente vai ser a letra C de cachorro. Alguma dúvida? Essa era mais de interpretação, fazer um jogo de ideias ali. Querem que eu faça a D e a letra E? Querem que eu comente a D e a E ou por você está tranquilo? Deu para entender essa? Posso fazer a 12 sim, sem problema. Tranquilo? Sim? Então eu vou seguir, tá? Vou seguir para 12. Sim, era sim? Quero que o senhor comente? Ou era sim? Pode seguir adiante. Ah, tá. Vou seguir. Comenta, professor. Tá bom, vou comentar. Vai lá. D. As curvas 2 e 4 representam a atividade de enzimas que atuam respectivamente na duplicação do DNA humano e na duplicação de DNA de bactérias de fontes termais. Então, bora lá. As curvas 2 e 4 representam a atividade de enzimas que atuam respectivamente na duplicação do DNA humano. 2. Tem como atuar no nosso DNA? Não tem. Olha o ponto ótimo dessa enzima. Temperatura próxima a 100. Nosso corpo não chega a temperaturas desse valor. Tá bom? Então, não tem como isso acontecer. De novo, ó, ponto ótimo da atividade 2 é próximo a 100. O nosso corpo não chega nesse valor. As curvas 2 e 3 representam atividades de enzimas que atuam respectivamente na digestão de proteínas no organismo humano. De novo, 2 não pode ser uma enzima humana. O ponto ótimo de atividade dela é próximo a 100 e a gente não chega nesse valor. Tá bom? É por conta disso. Vou seguir para a questão de número 12. Os polissacarídeos são polímeros formados pela união de monossacarídeos, sendo estes denominados monômeros. A ilustração mostra mostra uma das formas de síntese ou de hidrólise de um polímero orgânico. Ah, tá, doutor. É porque essa aqui tu não fez porque é uma questão que está longe do nosso assunto. Isso aqui é de carboidrato. Tá bom? Ela é de carboidrato, ela não é de proteína, não. Ela está aí de gaiata. Então, olha o que vai acontecer. Os polissacarídeos são polímeros formados pela união de vários monossacarídeos, que são açúcares, sendo denominados de monômeros. Então, os monossacarídeos são os monômeros dos polissacarídeos. A ilustração mostra uma das formas de síntese ou de hidrólise de um polímero orgânico. Então, aqui, ó, né, tem o processo em que, quando eu junto, libero água, que é uma síntese por desidratação, e aqui ele adiciona água e quebra a molécula. Então, aqui ele está quebrando. Ó. Aqui é uma síntese, aqui é uma hidrólise. Primeiro, de novo, juntei e liberei água, síntese por desidratação. Aqui, ó, adicionei água e separou, reação de hidrólise. O órgão do corpo humano que produz uma substância que promove a síntese e outra substância que estimula a hidrólise de polissacarídeos, no fígado é qual? Então, qual que estimula a síntese de um polissacarídeo ou a quebra dele? Gente, estou falando de açúcar. Qual é o principal hormônio regulador do açúcar?
é a insulina e o glucagon, os principais hormônios reguladores, que são produzidos por quem? Pelo pâncreas, tá? Essa questão tá aí de gaiata, apareceu de gaiata, tá? Então não tem nada a ver com o nosso assunto. A gente vai falar dela lá na frente. Bora lá. Pediram para fazer essa, né? Deixa eu ver. Acho que tinha um pedido aqui. A 11 já foi. A 15 pediram para fazer a 15 também. A 15 é interessante, dei uma olhada nela. No esquema abaixo está representada uma via metabólica, o produto de cada reação química catalisado por uma enzima específica. E aí é o. Não, perdão. O produto de cada reação química catalisada por uma enzima específica é o substrato para a reação seguinte. Então, tem o substrato 1, 2, 3 e 4. Deixa eu ver se eu acho essa questão com um gráfico melhorzinho. Mas dê uma olhada nela, tá? Dê uma olhada nela por enquanto. Achei a imagem melhor. Peraí, vou pegar para vocês. Pronto. Vou botar aqui, ó. Aí, dá para ver? Acho que dá para ver melhor, né? Agora faz. Pensa um pouquinho nela. Treze é? Tá, daqui a pouco eu vou lá na 13. Bora fazer essa? No esquema abaixo está representada uma via metabólica. O produto de cada reação química catalisada por uma enzima específica é o substrato para a reação seguinte. Então, bora lá. O que, que acontece? Eu tenho o substrato 1. Esse substrato 1 é utilizado pela enzima A, que pega esse substrato 1 e converte para a forma de substrato 2, que é usado pela enzima B, que consome o substrato 2 e forma o substrato 3, que é consumido pela enzima C, que converte o substrato 3 em produto final. A enzima A é produzida pelo gene A, a enzima B pelo gene B e a enzima C pelo gene C. No indivíduo que possui alelos mutantes que levem à perda da função do gene, A, se eu modificar o gene A, ocorre falta do substrato 1 e acúmulo do substrato 2? Falso. Se eu não tiver o gene A, eu não terei a enzima A. Então, eu não consumo o substrato 1. A quantidade de substrato 1 não vai variar, porque ele não vai ser consumido. E se eu não converto o substrato 1 para o substrato 2, não terá substrato 2, porque ele não será formado. Concorda comigo? Se eu não tenho a enzima A funcionando de forma adequada, eu não consumo o substrato 1 e, portanto, não formo o substrato 2. Tudo bem? Sim? Bacana. Até aí tranquilo, né? Bora lá. Se eu modificar por alguma razão, bora lá, o gene C, não a síntese do substrato 2 e 3. Se eu modifico o gene C, eu não tenho a enzima C. Concorda comigo? Quem que não vai ser formado? O produto final. Eu não teria a formação do produto final. Haverá síntese de substratos 2 e 3? Sim, porque eu ainda tenho a enzima A e a enzima B funcionando. A enzima A converte substrato 1 para a forma de substrato 2. Depende do gene C? Não, não depende. A enzima B converte substrato 2 para a forma de substrato 3. Depende do gene C? Não.
Então, ele só participa na via de conversão de substrato 3 para produto final. Isso aqui também é falso, é igual à primeira. C. Se eu modificar o GNA, eu não terei enzima A. E, por consequência, não terei substrato 2. Sem substrato 2, não consigo formar substrato 3. E sem substrato 3, não consigo produzir o produto final. A resposta para a gente é justamente a letra C de cachorro. Compreendido? De novo. No indivíduo que possui alelos mutantes que levem à perda da função do gene, ou seja, o gene não estará funcionando, se esse gene não funcionante for o gene A, eu não terei o produto final, verdadeiro ou falso? Verdade. Se eu não tenho gene A, eu não tenho enzima A. Sem enzima A, eu não consigo formar o substrato 2. Sem o substrato 2, a enzima B não consegue formar o substrato 3, porque não tem substrato para ela converter. Sem substrato 3, eu não consigo produzir o produto final. É uma sequência de eventos. Então, a resposta para a gente, de fato, é a letra C. Sem a atividade da enzima A, eu não converterei o substrato 1 para 2, não terei o substrato 2, portanto, e não terei, portanto, a atividade da enzima B, já que ele não existirá. Não terei, portanto, também substrato 3, e assim a enzima C não poderá formar o produto final. Letra D. B. Se eu tiver um defeito em B, uma mutação em B, o fornecimento de substrato 2 pode restabelecer a síntese do produto final? Falso. Adianta eu ter substrato se eu não tenho enzima? Não, porque é a enzima que converte o substrato para a forma de substrato 3. Então, sem a enzima, eu não terei a atividade de conversão, tá bom? Então, se eu modifico o gene, não tenho enzima. Então, se eu não tenho enzima, não tenho o processo de conversão, porque é a enzima que promove essa reação. A D, tá, perdão. Gene, modificação no GNA alterará o fornecimento do substrato 2. Não, o fornecimento, perdão, D, A. Se eu modificar o GNA, o fornecimento do substrato 2 não pode restabelecer a síntese do produto final. Falso. Porque olha só, seguinte, cadê a borrachinha? Meu pai. Para lá. Ele fala o seguinte, ó, se eu modificar o GNA, eu não terei a formação do substrato 2. Concorda comigo? Não terei o substrato 2. Aí ele diz o seguinte: o fornecimento desse substrato não pode restabelecer a síntese do produto final. Pode sim. Por que pode restabelecer? Por causa do seguinte, olha. Eu só preciso da enzima A para produzir o substrato 2. Se eu, por alguma razão, produzo o substrato 2 ou acrescento o substrato 2 de outra forma, eu não preciso dessa via aqui, ó. Porque eu terei o substrato 2 sendo convertido pela enzima B para substrato 3. E o substrato 3 pela enzima C em forma de produto final. Então, eu só cortaria essa via aqui, ó. A enzima A só é importante para a formação do substrato 2. Da mesma forma, se eu tivesse a enzima C e fornecesse substrato 3, a enzima C ia trabalhar e produzir o produto final. Tá bom? É isto. A Larissa tinha pedido aqui a 13, né? Então, vou fazer por último esta 13, tá? Aí vocês vão lá para o simulado de vocês no Estuda, tá no link. Vou mandar de novo o link do Estuda para vocês fazerem as questões. Bora ver se está errado o gabarito dessa. É sabido que a base da alimentação das populações ribeirinhas da Amazônia consiste no consumo de grande quantidade de farinha de mandioca, que é a macaxeira, de peixe e em menor quantidade de castanha do Pará. O gráfico apresenta as proporções aproximadas de proteínas, lipídios e carboidratos em um prato que contém os alimentos citados. Os segmentos do gráfico que correspondem respectivamente às proteínas, lipídios e carboidratos são. Dá uma lida e tenta interpretar.
Passam aí. Mandem aí no chat o que vocês estão achando dessa. O que vocês acham que é o gabarito? Só foi que a letra B. Bora lá. Seguinte. Ele falou pra gente que a gente tem um prato aí com grande quantidade de farinha de mandioca, que é macaxeira, refrisou aqui, de peixes, e em menor quantidade de proteínas, lipídios e carboidratos em um prato que contém os alimentos citados. Os segmentos do gráfico correspondem respectivamente às proteínas. O que eu mais tenho nesse prato aí? O que eu mais tenho nesse prato? Não é farinha. Então, eu tenho ali seguido de peixe. E em menor quantidade, eu tenho a castanha do Pará, que além de proteína, tem lipídio. Uma parada, né, oleaginosa, tá? Então, você representa para mim os lipídios. Então, eu terei carboidrato em A, em B, eu teria as proteínas em seus lipídios. Ele quer as proteínas, né? Então, as proteínas A. Resposta a gente é a letra B de bola. Travou, foi? Travou. Voltou? Mas voltou? Voltou agora? Calma. Beleza, então. De novo, bora lá. Bora lá. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Quando ele fala de farinha de mandioca, que é o que tem lá no prato, eu tô falando de carboidrato. Então tem maior quantidade de carboidrato, né? Que seria a letra A. O peixe representa para mim o quê? Proteínas. O peixe representa para mim proteína, apesar de ter quantidade de lipídios ali também. E a castanha do Pará tem proteína também. Ela é oleosa. Travou de novo? E agora? E agora? Essa vaquinha. Cara, eu não sei o que é. Eu acho que é a internet. Deixa eu abrir a porta para a internet entrar. E aí, voltou? Tá voltando? Ah, era a internet que ela tava batendo aí, eu não ouvi. Foi mal, gente. Beleza. Então, só para finalizar, é a última do dia, o nosso goodbye. Ó, pela milésima vez, tá? Seguinte, espero que não trave. Se travar, aí eu mando um áudio explicando no grupo. Bora lá. Ele falou que tem grande quantidade de farinha de mandioca. Farinha é o quê? Farinha é carboidrato. É, farinha, inclusive, é o grande vilão aqui do Amazonas para quem tem diabetes. Tá, vou botar a tela aqui. Verdade. Então, bora lá. Farinha é o que tem a maior quantidade, né? Quem que tem a maior quantidade no gráfico? Não, o A. O A. Então, aqui, ó, é carboidrato.
Show? Tá aparecendo já para vocês, né? Depois, tem lá peixes. Tem peixe nesse prato. E peixe apresenta para mim proteína. Então, o segundo em quantidade é proteína. B é proteína. E o último, castanha do Pará, em menor quantidade. A galera de Marumbeira Fitness sabe que castanha tem grande quantidade de proteína. Mas também tem grande quantidade de quê? De óleo. É gordura não, é óleo. Lembra que vai óleo, tá? Então aqui, respectivamente, a proteína. Quem que é proteína? B. Depois, lipídio. Quem que é lipídio? C. E carboidrato, letra A. Resposta para a letra B. O gabarito estava incorreto. Vocês viram a tela? Deu para entender? A minha internet é net claro. Net, por favor, melhore a transmissão para os meus alunos. Acho que é porque choveu. Acho que é porque choveu. Galera, lá na próxima aula, então, eu reviso essa questão. Vou tentar revisar essa questão. Está realmente muito ruim hoje. E vou interromper a nossa gravação